Tiago, capítulo de número 3. Hoje eu quero falar com você sobre um tema bem forte. Muitas poucas pessoas falam sobre esse tema. Esse tema é um tema muito necessário na vida da gente. Tiago capítulo 3, no verso 8 ao verso de número 11. Se for possível gravar toda essa pregação, porque é muito tensa e talvez eu tenha até que dividi-la aqui pelo tempo. Tiago capítulo 3, verso 8 ao 11 diz assim: mas a língua nenhum homem a pode domar, é mal contido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Glorioso Deus, fale conosco através da tua palavra. Nós precisamos e carecemos ouvir a tua voz, Senhor. Já louvamos e adoramos a tua majestade e queremos que o Senhor complete tudo que já foi feito aqui, falando aquilo que precisamos ouvir para que possamos crescer na santidade, na tua presença. Fala, Senhor, porque estamos prontos a ouvir a tua voz. Os que creem, digam em alto e bom som: amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Você já prestou atenção, meu irmão, que o corpo da gente, ele tem sempre um par? Como assim, pastor? O corpo da gente tem um par? Nós temos um par de olhos, nós temos um par de braços, um par de mãos, nós temos um par de pernas, nós temos um par de ouvidos. Porém, o que mais destrói as pessoas não são as pernas, não são os braços, não são os olhos e não são os ouvidos. O que mais destrói a vida das pessoas é um membro que nós chamamos de língua. A língua, muitos usam ela para ser uma bênção na presença de Deus. Só que muitas vezes a mesma pessoa que consegue um dia ser bênção usando a língua, no mesmo dia ela pode conseguir fazer com que a sua língua profira maldição. E o inimigo luta muito, porque a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. Já disseram para mim que às vezes é melhor você tomar um murro, um tapa na cara, do que ouvir certas coisas. Porque certas coisas que nós ouvimos nos entristecem, nos machuca e muitas vezes mexe com o ego da gente. Muitas vezes para o bem, mas muitas vezes para o mal. E o inimigo tem destruído a vida de muitas pessoas hoje, fazendo com que essas pessoas digam sempre as palavras erradas na hora errada. Você vê aqui o relato escrito no livro de Tiago: com ela nós bendizemos ao Senhor, mas com ela também nós amaldiçoamos aos homens que são a imagem e semelhança de Deus. E a pessoa consegue fazer com que de uma fonte jogue um doce e um amargo. E isso não pode acontecer.
crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Esse que é o bonito. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe o inimigo. Ou você resolve abençoar, ou você resolve amaldiçoar. Ele te dá o direito de escolha. E, infelizmente, o inimigo tem destruído a vida de muitas pessoas através da língua. Muitas vezes, Satanás impede a pessoa de ser abençoada, ela fechando a boca. Porque Satanás sabe que a língua pode destruir, mas ele sabe que a língua pode construir e pode fazer coisas extraordinárias. Uma palavra bem professada, irmãos, é coisa gloriosa. E Satanás tem 3 estratégias. Digam comigo, 3 estratégias. Para fazer com que a gente peque através da língua. Eu vou usar hoje essa pregação e eu vou colocar um tema nela. Eu gostaria que você olhasse para uma pessoa e dissesse isso para ela. Diga assim: cuidado com a mosca. Não tem aquele velho ditado que diz: boca fechada não entra mosca, não entra mosquito? É uma grande verdade. Você sabia que a palavra Beelzebul significa Deus das moscas? Então, quando você usa a sua boca para proferir algo de ruim para alguém, ou até mesmo para você, você está chamando quem? Beelzebul. O Deus das moscas. Você está colocando aquilo que não vai acrescentar nada para a sua vida. E isso você não pode aceitar. Eu vejo 3 exemplos de estratégias de Satanás para fazer com que a pessoa pecasse através da língua. O primeiro exemplo, você encontra lá em Lucas capítulo 19. Se você quiser acompanhar, acompanhe. Do verso 1 ao verso 7. Uma passagem conhecidíssima, falando sobre Zaqueu. Como todo mundo sabe, Zaqueu queria conhecer Jesus. Só que ele viu uma grande barreira. A multidão era muito grande e ele tinha uma estatura pequena. Mas de repente ele resolveu subir numa árvore. E ele teve a felicidade de, nessa árvore, o Senhor passar bem ali, parar frente à árvore, olhar para ele e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Só que Zaqueu, ele era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa que causava dano às pessoas. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. E naquela época não tinha a facilidade que hoje tem. Você pode parcelar em um ano o imposto. Como o imposto assim é pago todo ano. Então, se você não tem condição de pagar de uma vez, você vai lá e parcela. Naquela época não era assim, não tinha parcelamento, não tinha Mastercard, não tinha Visa, não tinha. Não tinha cartão da Cielo, nem da rede cara, não tinha. Então, se você tivesse como pagar, beleza, você continuava com os seus bens. Mas se você não tivesse, você era despejado, você não ia ter piedade. E ele decretava assim, e assim era feito. Por isso Zaqueu era mal visto pela sociedade. E quando Zaqueu recebeu Jesus, ele recebeu Jesus com alegria, as pessoas elas começavam a julgá-lo. Chegaram diante de Jesus e disseram: mas Senhor, o Senhor vai se hospedar na casa de um pecador. O Senhor vai se hospedar na casa dos piores homens aqui da região. Esse homem não pensa em ninguém. Esse homem já despejou um monte de família numa situação difícil. Esse homem já deixou muita gente numa situação ruim. E o Senhor vai se hospedar na casa dele? Satanás, ele tenta fazer a gente pecar com a língua através, sabe de quê, irmãos? Julgamento. Digam comigo, julgamento. Satanás queria o quê? Julgar Zaqueu, apontar os erros de Zaqueu, apontar as insanidades de Zaqueu. Só que no momento
ignorância, com desprezo diante das pessoas, através do julgamento que as próprias pessoas fizeram dele, ele chega diante de Cristo e diz: Senhor, hoje eu estou tão alegre que hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu fiz algo de errado contra alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele poderia ter chegado diante das pessoas, ter esnobado as pessoas e ter dito para as pessoas: olha, vocês são invejosos. Eu subi na árvore, Jesus me chamou e ele vai na minha casa. E vocês estão seguindo ele faz tempo e até agora vocês não conseguiram isso. Então, sabe como de vocês? Só que se ele fizesse isso, ele perderia a maior das bênçãos. Porque no momento em que o Zaqueu disse que daria metade dos bens aos pobres e iria restituir 4 vezes se alguém fosse ali prejudicado por ele, ele deu uma mostra o quê? Não só de sabedoria, mas deu mostra de humanidade. Satanás estava pronto para comemorar a derrota de Zaqueu. Falar, julgou ele vai falar com ele vai soltar, ele vai injuriar, ele vai falar. E de repente, quando ele disse aquelas palavras, o Senhor disse para ele: hoje também convém a salvação na tua casa, pois este é filho de Abraão. A bênção veio completa para ele. Por quê? Porque ele conseguiu vencer o julgamento. Meu irmão, Satanás sempre vai tentar te apontar e lembrar dos teus erros do passado. E muitas vezes é alguém da família que vai julgar, e muitas vezes é até irmão de igreja que vai julgar. Porque se uma pessoa do mundo falar, é fácil você dizer: Jesus me libertou, eu já não faço mais isso. Só que infelizmente para o mundo existe aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto. Só que para Jesus não tem esse ditado. O que está torto, Jesus endireita, meu irmão. Não existe cidadão torto que Jesus não endireite. Não existe cidadão errado que Jesus não acerte. Ele é Deus. Só que Satanás sempre vai tentar o quê? Julgar você. Mas quando isso acontecer, meu irmão, não abra tua boca para dizer coisa errada, não. Faça diferença. Faça como Zaqueu fez. Zaqueu falou a palavra certa na hora certa. Irmão, quando a pessoa usa a língua, a boca para profetizar coisas boas, é coisa extraordinária, irmão. E ele venceu. Outra estratégia que Satanás usa para tentar impedir as pessoas de conquistar a bênção através da língua. Digam comigo: intimidação. Eu não entendi, digam intimidação. Cego de Jericó, está lá, cego, há muito tempo. Ficou sabendo que Jesus estava passando. A fé dele entrou em ação. E o que ele fez? Pensou: se eu clamar, o milagre pode acontecer. Então ele ali com a sua cegueira começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco a multidão foi se aproximando e as pessoas paravam e falavam: ô cego, está gritando, rapaz, fica quieto aí. Eu não acredito que as pessoas chegavam no cego e faziam carinho nele: ô ceguinho, fica quietinho, ceguinho, está fazendo muito barulho. Difícil, né? Ô, rapaz, que barulho é esse, rapaz? Olha o tamanho da multidão. Você acha que Jesus vai te ouvir aí? Não precisa gritar, não. Se for para você ser alcançado, você vai ser. Não precisa gritar, não, rapaz. Fica quietinho aí. Fica na sua. O que Satanás fez? Tentou intimidar ele. Intimidar para ele o quê? Não usar a língua para profetizar o milagre dele. Deus sabe o que você precisa, irmão, mas ele faz questão que você peça a ele. Ele quer que você diga o que ele quer de você.
Ele quer que você diga o que você quer dele, né? É isso que ele quer. Diga para ele: Senhor, eu preciso de ti. Ele estava o quê? Ou eu clamo mais alto e alcanço meu milagre, eu fico de boca fechada e continuo aqui nessa situação. Se eu clamar, eu corro um risco de ser maltratado, humilhado pelas pessoas. Afinal, ele cego, como ele iria se defender? Não tinha como. Só que de repente, ele poderia, naquele momento, murmurar, reclamar, mas não. Daqui a pouco, lá vem o ceguinho clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Numa multidão, acredito, de no mínimo 20 mil pessoas, Jesus diz: traga aquele homem até mim. Venceu a intimidação que Satanás impôs sobre ele. Disse a palavra certa, na hora certa, e foi abençoado. Chegou diante de Cristo, o Senhor olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor amaldiçoe todas as pessoas que já me maltrataram. Eu quero que o Senhor fulmine todos aqueles que passaram perto de mim e não me deram esmola. Ele podia pedir o que ele quisesse, não poderia? Senhor, eu quero ver. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. E ali ele foi curado, e Deus operou um grande milagre na vida desse homem. Por quê? Satanás tentou intimidar ele, para ele ou reclamar ou deixar de clamar. Só que ele clamou, correu o risco e foi abençoado. Julgamento e intimidação. E terceiro, digam comigo: desespero. Mano, hora do desespero é a hora que as pessoas mais falam besteira. Jó era um homem íntegro, temente, fugia da aparência do mal. Cidadão abençoado. Só que Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens dele, no corpo dele. Por quê? Porque Deus sabia que ele era fiel. Só que Satanás não acreditava. Satanás pensava: não, ele é fiel porque ele tem bens, ele é fiel porque ele tem bons filhos, ele é fiel porque ele tem um corpo bom, porque senão ele não vai ser fiel. E aí Satanás, com a permissão de Deus, foi tirando tudo que Jó tinha: fazenda, casa, filhos. A esposa se converteu, em vez de ajudar ele, lançou ele também, tentou lançar ele para o mau caminho. O corpo dele, cheio de lepra, ele tinha que se cortar com cabo de telha. Os amigos dele no começo apoiaram ele, depois começaram a criticar ele. Mas a palavra diz que no momento de maior desespero de Jó, em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar de nada. Porque quando a pessoa está no desespero, a primeira coisa que ela faz, se ela estiver desequilibrada, ela coloca Deus como culpado. Eu estou indo para a igreja e eu estou passando essa luta, por quê? Ah, Deus não existe não. Uma pior coisa que existe é quando a pessoa descrê do poder de Deus. É coisa terrível. A mulher de Jó olha para ele e fala: maldição do Deus e morre. Mulher, tu falas como uma louca. Novo no ventre da minha mãe, novo voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E no momento em que Satanás pensou que ele ia murmurar, que ele ia reclamar, no pior momento da vida dele, ele teve coragem de fazer, sabe o que, meu irmão? Ele teve coragem de dizer assim: ainda há esperança para a árvore. Mesmo que a árvore
árvore for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Mesmo no desespero, ele teve a capacidade de quê? De trazer uma mensagem de esperança para ele e para as pessoas que estavam ao seu redor. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Satanás tenta fazer com que você use a sua língua para falar coisa errada através desses 3 erros: julgamento, intimidação e desespero. E por que a língua é tão importante? Você já prestou atenção nisso? Irmão, se você for ver, vou pegar uma Bíblia de concordância para ver passagens falando sobre língua, você fica admirado. Eu fiz uma lista aqui para você ver, ó. Mateus 7:17 ao verso 20 diz assim: que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Sabe como você conhece a árvore? É pelo que você fala. A sua língua é o seu cartão de visita, meu irmão. Se você é uma pessoa que fala só palavra ruim, só pessimismo, só palavra torpe, a sua árvore vai ser uma árvore frutífera, vai ser uma árvore feia. Agora, se você tem palavras boas, palavras de bênção, palavras de otimismo, sua árvore vai ter bons frutos, você vai prosperar, você vai enriquecer. As pessoas vão olhar para você e vão ver a beleza de Deus em você. Mateus 15:8 diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Tem gente que louva a Deus da boca para fora, mas o coração está longe. Na igreja da glória a Deus, aleluia, mas o coração, a mente, está longe de Deus. Deus não quer que você louve a Deus só com os seus lábios, mas Deus quer o quê? Lábios com sentimento. Tem que adorar a Deus com sentimento. Mateus 15:18 diz que o que sai da boca vem do coração. Às vezes você fala alguma coisa ali, e a grande verdade é que quando você fala, não adianta mais você querer corrigir. Falou, irmão, já foi. Tem que recomeçar, tem que fazer a diferença. Provérbios 10:32 diz que os lábios dos justos sabem o que agrada. Provérbios 10:19 diz que o que modera os lábios é prudente. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Se você é uma pessoa que tem palavras de bênção, você vai viver muito. Se você só tem palavras negativas, você vai viver pouco, meu irmão. Se você é uma pessoa otimista e professa isso, você vai viver muito. Se você é uma pessoa pessimista, pode ter certeza que seus dias vão ser contados. Provérbios 18:6 diz: a boca do tolo causa a própria destruição. Provérbios 11:9 diz: o hipócrita danifica o seu próximo com a língua. A maior causa de destruição nos dias de hoje é essa, meu irmão. O que mais fere as pessoas não é o murro, não é o chute, não é a língua. Provérbios 15:28, o justo pensa no que há de falar. O ímpio não, meu irmão. O ímpio está falando tudo. Se é para ele xingar, ele não pensa. Se é para maldizer, ele não pensa. O justo pensa no que fala. Mesmo ele estando com ira, a Bíblia diz: irados, mas não pequei. Mesmo ele com a ira dentro do coração, ele pensa no que ele fala. Por quê? Porque tudo que ele fala vai ter influência não só na vida da pessoa com quem ele vai falar, mas principalmente na sua própria vida. Provérbios 13:3: às vezes é mais lícito se calar para não haver perturbação. Às vezes você quer falar algo, mas o que você vai falar, você sabe que vai causar o que? Dano, vai causar destruição, vai causar o que? Divisão, contenda, coisa ruim. Então, muitas vezes, é lícito pensar o que você vai falar. Aleluia! Provérbios 21, verso 23.
dia de angústia. O que tem pessoa angustiada aí não se escreve, meu irmão. Por quê? Porque só falta coisa ruim. Sempre sai da palavra ruim. Não pode aceitar. Mateus 12, 33, 34 diz que pela língua se conhece o homem. Você conhece o homem pela língua. Pelo que ele fala. É como ele age com as pessoas no seu falar. Isso é o segredo. Lucas 6,45. O homem que sabe usar a língua guarda um tesouro. Meu irmão, quando você sabe usar a sua língua, você está guardando tesouro para você. Porque muitas vezes você está deixando que se contaminar com uma palavra que vai vir de outra pessoa para vir te amaldiçoar. A pior praga que existe, meu irmão, não é macumbaria, não é feitiçaria, não é magia negra. É a língua. É uma palavra mal expressada. Você, marido,